Olá, eu sou a Patrícia Limeira, sou jornalista e a gente hoje está começando o podcast Duas a Duas. Eu estou aqui com a Silmara Spinelli, Oi. farmacêutica, nessa estreia maravilhosa. A Silmara vai estar comigo ao longo dessa temporada, apresentando o podcast Duas a Duas, né? A ideia do podcast, Silmara, conta um pouquinho. Você me ajudou a inspirar, né? E a gente desenvolveu juntas esse podcast. O que a gente planejou para esse podcast? Esse podcast é para a gente falar das experiências que as pessoas têm e das mulheres, principalmente, acima dos 40 anos, né? Tanto que viveram, tanto que conseguiram conciliar a área profissional, a área de saúde, a área de cuidar dos filhos, de ser esposa. São mulheres que batalharam muito para a gente estar nesse espaço grande que a gente tem ocupado, que precisa ocupar mais ainda, mas que a gente já avançou muito, né? E hoje a gente trouxe aqui uma pessoa, uma profissional muito talentosa, né, com muita história para contar. A gente está lisonjeada de, nesse nosso primeiro episódio, você estar aqui com a gente. A Shadia Nassif, né, ela é consultora executiva da área de TI, está há muitos anos na área, tem muitas experiências para contar para a gente. Né, Shadia? Obrigada por você ter vindo, obrigada pela sua participação. Você nunca fez um podcast, mas você está super tranquila. A gente... Pois é, nada tranquila, mas sem dúvida é uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer aqui o convite, especialmente da minha amiga Silmara aqui e teu, Patrícia. E vamos lá, vamos tentar aqui fazer o melhor possível. Imagina, a gente sabe que você tem muita história para contar pra gente. O que você acha, assim, de... Eu tenho uma pergunta, né, que sempre eu tenho uma curiosidade enorme, assim, né, que eu acho que é o nosso grande desafio como mulher, né? O que é o mais difícil? Como é que você faz para conciliar, né, carreira, vida de mãe, agora filho morando fora, outra filhinha aqui no Brasil, né? Isso. Como é que você faz? Acabou de chegar, chegou diretamente para gravar nosso podcast, chegou da Europa agora, chegou de Portugal. E aí, como é que você tá até uma experiência nova também, né? Mas também um desafio, né? E como é que você tá vendo isso? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, é uma loucura, vou ser franca para você, porque assim, muitas emoções acontecendo nesse momento, uma experiência nova, a Silmara sabe disso. Meu Sim. filho faz um ano já em Portugal, e é muito difícil, um garoto novo, tem 15 anos, então para mim está sendo um momento bastante delicado. Voltei ontem, fiquei com ele 2 meses, então foi um momento muito importante dessa conexão e agora esse afastamento, né? Vou chamar de afastamento porque é mesmo, né? A gente vai voltar a se ver só na metade do ano, então é uma loucura. Por que tudo isso? Porque eu decidi que era uma oportunidade para ele ter ir para essa área de artes, que é uma área que ele gosta, então ele já está fazendo um ensino técnico ali voltado para isso. Na verdade, eles não chamam de ensino técnico, é um pouquinho diferente, mas só para dar um contexto aqui para vocês. E, em paralelo, eu tenho a minha carreira, que ainda está aqui. Como você falou, eu sou do mercado de tecnologia, mais de 20 anos, na verdade, 30 já dentro dessa área. Trabalhei em multinacionais de tecnologia, já fui da IBM, agora estou na Ingram, que é uma distribuidora também de tecnologia, e sempre muito na área comercial, né? Então, saí de uma escola técnica que eu fiz com a Silmara, Nós somos colegas de ensino médio. Então, nos conhecemos desde muito garotas, né? E foi muito legal tudo Sim. isso, até por mantermos essa convivência, essa amizade, não só com a Silmara, mas com o nosso grupinho. Então, a gente foi mantendo tudo isso, é muito legal. E depois de fazer a escola técnica, eu acabei entrando na IBM, fiquei muitos anos por lá, e aí comecei a trilhar várias oportunidades de carreira que foram me aparecendo ao longo do tempo. Então, apesar de ter ficado mais de 20 anos ali, eu não tive a sensação de que fiquei numa só empresa. Foram muitas experiências dentro da mesma empresa, conhecendo muitas pessoas novas, muitas áreas distintas, muitos mercados distintos. Atendi vários tipos de clientes, de várias indústrias diferentes. Então, isso foi me dando um conhecimento muito grande dentro desse universo.
Claro que, ao mesmo tempo que era um desafio pelo lado profissional, né, de conhecer tudo aquilo, também tinha o lado do desafio, porque a gente é mulher, né, dentro de uma área que é muito masculina, né? Isso que eu ia te falar. Você trabalhou sempre numa área muito masculina, né? Mas que, apesar disso, eu vi que eu tive excelentes líderes e que isso tudo foram, de alguma forma, foi facilitando também a minha transição, meu percurso, né, ao longo desse tempo todo. Apesar de ser uma área muito masculina e eu perceber também dificuldades do feminino ali, né? Que a gente já conversou sobre isso, que hoje a gente tem muita consciência de coisas que a gente sofreu que a gente passava batido, né? Então, aquela coisa de interromper a mulher, de assédio levemente, né? Ou de não coisa, só levemente, né? não só levemente, que a gente teve que contornar, a nossa geração teve que contornar muito isso, sem ter consciência que nome era aquilo, que não né? se usava, né? Na verdade é que não se usava, ninguém falava sobre isso e ficava muito a critério da gente entender como conduzir, se resolver, né? E passar por cima e fingir que nada e muitas aconteceu, vezes sozinha, né? Embora. Muitas vezes sozinha, até porque não tinha esse apoio que hoje a gente percebe que as mulheres têm, né? As mulheres, enfim, todas as pessoas que estão dentro de uma organização, elas acabam tendo um RH mais ativo, o que facilita nesse tipo de condução. Então, na nossa época, realmente isso não existia e a gente teve que aprender a contornar, e eu aprendi a contornar isso também. Então, são muitos anos, muitas vivências distintas, mas que foram positivas, porque assim, eu senti que eu aprendi muitas coisas, né? E isso eu acabo passando para os meus filhos também. Então, hoje, eu tenho o Luca, que está em Portugal, que tem 15 anos, e tenho a Sofia, que tem 12 anos, que voltou aqui comigo. E hoje, inclusive, era para ter ido para a escola e não foi, porque está cansada pela noite de viagem. Mas amanhã já volta para a escola. Então, assim, acho que tudo que a gente aprende na vida, né, são essas experiências todas, elas vão dando elementos e mecanismos para a gente poder passar isso, né, para os filhos, para os amigos também, né? Muitas vezes a gente acaba trocando muito, né? Não é verdade? Mas a Sherry sempre foi uma pessoa muito preocupada com saúde, né? Como é que você conciliou carreira? Você muitas vezes ficou viajando, não viajou muito para fora quando você estava no IBM? Rotinas, como é que você fazia as suas escolhas em termos de alimentação, de treino? Eu diria para você que assim, eu passei a ter um pouquinho mais de consciência a respeito de saúde, não tão novinha, né? Novinha a gente acha que está tudo certo, não tem muito problema e por aí vai. Mas assim, eu acho que a partir de um determinado ponto da vida, eu comecei a perceber que fazia diferença eu me exercitar. Então, fui buscar... Eu nunca gostei de fazer ginástica, academia, né? Sempre foi... Nunca curti muito isso. Mas eu fui buscar o que me agradava. Então... Fui fazer aula com personal, fui buscar alternativas, fui fazer tênis, descobri que, afinal de contas, eu gosto, né? E continuo, né? Hoje, continuo praticando um pouco, apesar de ter machucado o braço, mas vou voltar. E são coisas assim que eu acabei buscando. Fui fazer corrida, fazemos caminhadas, né? Aí eu agora tenho minha amiga de caminhada. Fazemos caminhadas. Vocês têm fazemos que caminhadas. bacana. Legal. Mas são caminhadas. Mas já é Já é coisa, isso, né? e pode Sim, evoluir sim. também, né? Sim, Daqui sim. a pouco vocês vão acrescentando, né? Um ritmo mais acelerado, né? E, enfim, mas a caminhada é super importante. Não só para o preparo físico, né? Saúde mental também é fundamental, né? E é uma terapia, né? É caminhada e a gente conversa. A gente Isso, exercita a perna exatamente. e a língua. E a cabeça vai, né? E a cabeça, e o exatamente. visual, porque a gente aproveita o Ibirapuera, que a gente acaba fazendo Que legal. caminhadas por aí. Então, normalmente eu acabo deixando minha filha na escola e vou para o Ibirapuera cedo, encontro com a Silmara e a gente vai dar a nossa caminhada e acabamos com o café da manhã. Com né? café. Assim, É um acaba o privilégio. café da manhã. Privilégio. E me fala uma privilégio. coisa, o que você tem, assim, eu tô vendo que você, né, eu te conheci hoje, né, não tive essa oportunidade de conhecer antes, né, já vi nas mídias sociais. O que você acha, assim, qual a sua dica, assim, a gente vê que você tem uma pele ótima,
né? E a gente vê que você se cuida, como você falou, você faz, né, esporte, né? Qual a sua dica, qual o seu skincare aí pra gente saber, né? O que você recomenda, como protetor solar, provavelmente, com essa pele, né, Sim. clarinha que você tem. Quer dizer, não é demais, não é difícil para uma mulher, né, de negócios, né, uma super executiva também pensar nisso. A gente pode ter, sim, o lado de mãe, o lado de executiva, ainda se cuidar e pensar nisso, porque é qualidade de vida, né? Qualidade de vida aí é fundamental, né? Porque no final das contas, a gente está se relacionando com as pessoas. Então, quer queira, quer não, na minha área, na área de vocês, a gente está em contato com pessoas e é importante a gente também, né? Para essas pessoas também, não só para nós, mas para quem a gente também está aparecendo, né? Então, de alguma forma, faço os meus cuidados, né? Eu passo meus cremes, uso protetor solar, como você falou, faço isso com frequência, vou na dermatologista, minha ótima dermatologista. Ela tá Samara de já parabéns, conhece. porque você tá linda. E vou na doutora Beatriz e faço meu acompanhamento. Normalmente, uma vez por ano eu vou e ela renova meus cremes, que a Silmara que faz, né? Eu uso a Empório da Silmara para poder manipular. Então, uso tudo isso para pele, para corpo. Então, vou trabalhando tudo isso, cabelo, né? Tento melhorar um pouquinho, mas é isso, sempre nessa E doutora busca. Silmara tá aqui um pouco tímida, né, doutora Tô tímida, Silmara? não. Mas ela não quer falar muito do lado profissional dela, mas eu acho que é super importante, né? Ela tem uma carreira incrível como farmacêutica. Ela é aquela pessoa que tudo que né, que a gente vê na mídia, que a gente olha e fala, pô, será que isso funciona, que tem conhecimento científico, estudo científico? Eu consulto ela, né? É uma referência para mim, né? Sempre foi, né, Silmara, há muitos anos. Verdade. Né? Então, a gente sempre teve essa confiança, essa relação de confiança. Eu posso, né, pegar o super produto que eu chego para ela antes de tomar qualquer decisão, né? Silmara, me fala aí, tem estudo científico, né? verdade. Tudo Eu faço isso. a mesma coisa, viu, Patrícia? Só para você saber. Então, eu acho que é importante ter o farmacêutico. Eu acho que o farmacêutico consegue orientar e ter essa visão. Eu tenho uma visão muito holística, né? Então, assim, não só pragmática, ortodoxa, mas assim, ouço outros lugares, leio e converso com outras pessoas. Então, você sabe o que realmente funciona Sim. ou o que é só midiático e é só de ondas, né? Mas falando disso, ela faz reposição hormonal. Então, conta um pouquinho sobre a reposição muito hormonal, importante. que é uma parte tão importante e que as mulheres, às vezes, têm tanto receio. Eu acho que, assim, é muito particular. Tem gente que faz, tem gente que não faz, tem gente... É como tudo na vida, né? Eu acho que não é para todo mundo. Eu não acho que é para todo mundo. Mas a sua história é uma história de sucesso com reposição, né? Eu faço reposição. Eu entrei na menopausa muito cedo, né? Então, muito cedo, relativamente, né? Mas antes do normal. E a partir daí, então, a minha médica, a doutora Mônica, vou falar da doutora Mônica, porque ela Por é favor, ótima, pode doutora falar. A Mônica, gente quer falar de todos os bons maravilhosa. profissionais. Vamos trazê-la aqui. Com certeza. Espero que sim. Sim. Vale a pena. E ela, então, minha amiga também hoje, né? Então, ela acabou me orientando para buscar uma reposição hormonal. É o que a Silmara falou, não se aplica para todas as pessoas, mas como eu não tinha um histórico de câncer na família, minha mãe não teve, mas não relacionado a isso. E se curou. Então, tudo bem também. Está aí comigo, mora comigo. E eu acabei fazendo, então eu faço normalmente 2 reposições hormonais por ano. E eu acredito que faz muita diferença nisso que você está falando, do melhor aspecto, da manutenção desse cuidado, né? Porque quando a gente não faz algum tipo de controle, talvez seja mais difícil essa manutenção física, né? A gente vê uma mudança, não tem como, né? Isso acontece com todas. Então, a gente percebe uma mudança física, não só física, mas mental. Rendimento, tudo mais, né? Muda tudo, né? Sintomas Até também. Insônia, né? Mexe com tudo. Insônia, é o mental, é o físico, né? A gente se Disposição, cansa mais. né? A relação até com a performance no trabalho, em tudo, né? Tudo, Você né? faz total diferença, né? Eu acho que, Faz. como você falou, ter um bom acompanhamento, né? Um médico que realmente você confie com todos os exames, eu acho que Sim, né, sim. só ajuda, né? Para você não entrar na menopausa
e achar que a vida acabou, né? Com todos os sintomas terríveis que, né? Sim, que envolvem, Que né? envolvem, com certeza. Então, E outro dia, eu estava com uma amiga de Portugal, tô te perguntando porque você falou que acabou de chegar de Portugal. E Silmara, achei curioso, talvez até você saiba mais para contar, que ela comentando comigo, eu perguntei sobre isso, né? A gente tem a mesma idade, faz aniversário curiosamente no mesmo dia. E perguntei para ela se ela estava pensando em fazer reposição hormonal. E ela falou que lá em Portugal não é falado, não é muito comum. E eu falei, nossa, sério, eu não tive tempo até de aprofundar isso. Ela falou assim, os médicos nem recomendam. Assim, não entendi, né? Não sei se não tive tempo de fazer uma pesquisa sobre isso. E não entendi muito bem, assim, eu achei até uma incoerência, né? Ela falou assim, ela até falou, olha, eu vou aproveitar para fazer uma consulta no Brasil em relação a isso, né? Porque chamou a atenção eu levantar essa... O europeu é mais ortodoxo, né, nas coisas. mas eu acho que está mudando um pouquinho. Então, você acha que sim, lá? Porque eu tenho uma amiga que mora lá há muitos anos, acho que já mais de 10 anos, e ela começou a pesquisar a respeito, e eles têm um conceito um pouquinho diferente, médico de família. Sim. Né? Que, no fundo, é o que eu faço aqui com a Mônica, né? Sim. A Mônica, ela é minha Acaba sendo, né? ginecologista, mas é médico de família. Então, eles usam muito esse conceito. Então, o que acontece, assim, se o seu médico de família te faz algum tipo de orientação, ele acha que você tem esse perfil, ele te orienta a buscar um ginecologista. Aí sim. Então, depende muito, acho que depende, não sei exatamente aonde ela mora, mas eu sei que essa minha amiga que mora em Viseu, ela já me falou que tem esse conceito e o médico de família, ele dá a orientação e você vai no especialista de acordo com a indicação do médico. Entendi. E o sistema público deles funciona muito bem. Sim, Então, mas aqui em São Paulo também tem alguns médicos que não são favoráveis Sim. à reposição, Sim. né? Eu acho que assim, tem que ser bem estudado, Indicado, né? indicado, tem que fazer os acompanhado. exames, tem que ter um acompanhamento para ver se você não tem alguma alteração, né? Então, assim, por isso que eu te falei, é caso a caso. Eu Sem acho que você dúvida. teve um resultado super bom. Você vive falando que tem uma melhor performance, Tem. que você acha que não tem resultado, não tem sentido nenhum dos sintomas, né, da menopausa. O que eu sinto, assim, quando tá terminando o hormônio, eu já começo a me sentir mais cansada. Então, eu já falo para Silmara, acho que... Tá na hora. Mônica, E é por interessante, favor, né? me Porque socorre. tem várias formas, né? É. Tem o que você faz diário, tem o que Tem. você faz de Tem. 6 em 6 meses. Eu faço o implante, né? Entendi. Tem outras modalidades. Tem o Silmara gel pode falar. transdérmico, que é bem interessante. O que eles não gostam é porque você pode esquecer, né? É. Mas, assim, eu faço gel transdérmico. Eu sou mais medrosa. Então, eu faço reposição com gel tradicional, seria? com gel transdérmico, né? E alguma coisa de uso oral. Mas eu acho o implante, tem gente que se dá muito bem, tem gente que não. Então, assim, é muito particular. Eu acho que a escolha de um bom médico para te acompanhar sempre, Sim, e fundamental. especialista em menopausa, especialista, né? Eu acho que isso é bem importante. Que saiba as várias possibilidades, né? E as consequências das possibilidades que existem, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Não tem um caminho, porque assim, a gente vai numa receita pronta. Não tem receita pronta para isso. Cada um é um indivíduo, né? Então, Exatamente. Ser analisado como um todo, né? Histórico e ver comportamento, porque às vezes você não tem o histórico, mas não se dá bem. Sim. Né? Na verdade, eu tentei, antes do implante, o creme. O né? creme. E não funcionou para mim. Então, o efeito para mim era muito restrito. Né? Então, deu uma diferença muito grande. Mas é o que você falou. Muito particular. Cada um vai se comportar de uma forma. O que eu acho interessante, até mencionei o caso dessa minha amiga, porque eu conheço pessoas aqui no Brasil também que não chegam reposição, sabe? Ainda não estão nem indo atrás. É a ignorância no sentido de não se informar, porque existe o medo, né? As informações em relação... Talvez, um preconceito, né? E aí, assim, não tem nem escolha. Eu acho que é importante escolha, né? Acompanhamento médico, né? Porque faz uma diferença. Você vê aí, né? Total. Resultado com uma reposição. Não, claro, não pode. Tem outros, né? Não tem a indicação, né? Tudo bem, mas o que me preocupa como jornalista é que eu vejo realmente, a gente acabou tocando nesse assunto, muita gente, falta de conhecimento, falta de orientação, né? E aí a pessoa, não faço. Conheço várias pessoas, várias mães de amigos dos meus filhos, né? E eu falo, olha, vai pelo menos fazer uma consulta, entender, né? A gente que está nessa área, né? Eu trabalho muito com
Saúde. Eu trabalho Sim. com comunicação e com foco muito em saúde, né? A gente acaba lendo muito, falando, pô, você tem que ter a escolha, né? Se você tem a escolha, tá tudo certo, né? Pode usar ou não, de acordo com né, com o seu caso, com as suas indicações, né? Sim. Mas isso é muito importante. O que você considera, assim, uma dica fundamental para ter essa saúde em dia, para levar o trabalho da forma exata, de uma forma que não pese, né? Que você tá tantos anos no mercado, é uma profissional de ponta, mas se cuida, né? Tem a família também como em primeiro plano, quer dizer, tudo um pouco primeiro plano aí, né? Equilibrando como a gente Conta como é faz, que né, equilibra. cara? Conta pra gente como é que exatamente. equilibra isso. Conta pra É um gente. desafio, mas na verdade eu acho que assim, uma coisa que eu tenho tentado aprender é tentar levar as coisas de uma forma mais leve, né? Não tudo à risca, né? Aquela coisa de, isso é o desafio que está me tirando o sono, tal. Claro, tem momentos que a gente tá um pouco mais estressado, né? Tá com alguma coisa que você precisa entregar, ou uma tomada de decisão. Mas você passa uma coisa, desculpa te interromper, bem assim, uma pessoa calma, serena, é isso? Eu tento ser... Não tem nenhum momento assim, pavio curto? Não, tenho, claro. Todo mundo tem, Difícil, né? hein? Ela é mais Não. diplomata. A gente fala que ela é a diplomata. Ela equilibra bem os pratos, O que tá? que faz você ficar muito assim, sei lá, Fora do perder ar? o controle? Eu acho que quando tá alguma coisa relacionada com os filhos, aí eu perco o controle. Para ser franca, ali me Você é deixa... mãezona em primeiro plano, né? Eu tava comentando, acho que comentei com você, né? Eu tava assistindo um jogo do meu filho e acabou que o técnico tirou ele daquele momento, mas aquilo me tirou do sério. Eu fui falar com o técnico, eu não aguentei. Falei, não acredito. Vou entender por que você decidiu isso e tal, enfim. Mas foi uma conversa boa, não foi uma... Mas eu fui. Não fiquei quieta. Olha, eu te entendo, porque eu tenho um filhote que joga futebol também 15 anos, e eu já, Antônio, Rafael, e eu já fiz isso também. Falei, e aí, mãe, você não entende nada de futebol, como é que você pode se meter? Mas não interessa, eu acho que tá errado, tirou você na hora errada, e o time ia ganhar. Eu não posso Exatamente. fazer isso. Meu marido é técnico. Olha Mas só. eu fui lá, ainda fui... Se eu fizer isso, ele me mata. Eu adoro. Acredito, mas Mas isso ele me tira deve do passar sério. por muitas situações assim, né? Sim. Pra você ver que realmente o que me tira do sério é isso. Que alguma coisa mexa com Injustiça, eles. né? Pode Injustiça, até né? não ser, Mas é o aquela nosso olhar é... sensação É o de mãe, que- né? Aquela sensação de que ele ficou triste. É o fim do mundo para mim. Então, isso realmente mexe comigo. Então, eu acho que de resto, eu tento levar as coisas de uma forma mais leve. Né? E você organiza a sua semana como? Porque assim, eu acho, eu acho que você consegue organizar bem em termos de saúde sua semana. Você passa pelas suas consultas semestrais, eu sei que você faz os seus exames de mamografia, tudo certinho. Você faz atividade física, você come direito, você tem os horários para cuidar dos filhos e horário, porque eu sei que você dedica um horário para cuidar dos filhos, e eu sei que você dedica um horário para as amigas e um horário para você, espiritualidade. Então, assim, todos os pilares da saúde, e você também acompanha a sua mãe. Acompanho. minha Então, mãe mora assim, você comigo. tem uma jornada puxada, que não é fácil. Como é que você organiza a sua agenda? Porque eu acho que é um segredo organizar a agenda. Eu acho que aprendi a organizar a agenda depois da pandemia, né? Porque antes eu era mais workaholic, eu diria. Não digo que eu não seja ainda, porém eu aprendi. Um dos facilitadores, por exemplo, foi que na companhia a gente passou a trabalhar home office, né? 2 dias da semana nós vamos ao escritório, mas os outros ou seja, tem uma agenda um pouco mais flexível nesse sentido. Então, posso trabalhar de casa. Então, normalmente o que eu faço nos dias que eu estou em casa, eu vou fazer as minhas atividades físicas. Então, normalmente é cedinho, 7 horas da manhã, né? Que é o horário de deixar na escola e a partir daí Você não vai ter um deslocamento, né? Não vai ter nada disso, né? Faço uma jornada mais próxima, ou seja, eu tento me manter naquele meu... naquele meu círculo, né? Porque em São Paulo o trânsito é um É problema, uma né? loucura. Então, se eu fosse fazer alguma coisa realmente mais deslocada, seria mais complicado. Então, eu aproveito esses momentos para fazer as minhas atividades. E faço isso, né? 7 horas da manhã. Ou eu estou com você no Ibirapuera, sim. ou então eu vou para academia e aí eu faço a minha aulinha lá de personal, ou personal ou pilates. Faço uma coisa ou outra e
e vou contornando dessa forma. E normalmente, às quintas-feiras à noite, eu faço o meu curso de espiritualidade que você falou. Sim. E isso eu mantenho, já estou indo para o meu 2º ano. E eu acho que ajuda também, porque é um todo, né? Sim. Na minha visão, não é só o dia a dia, não é só esse momento aqui. Eu acho que a gente tem que ter algo para dar uma visão um pouco mais ampla da vida, né? Sim. E de alguma forma eu tento buscar isso e passar isso para os meninos também, para o Luca e para a Sofia. Acho que isso é importante para que eles sigam também. Não, eu acho bem importante você falar dessa parte espiritual, independente da religião, independente do que você faz. Importa. Mas um tempo semanal, eu acho bem importante, cada vez mais tem sido falado disso, e quão importante isso é para a saúde, porque a gente foca muito na alimentação e na atividade física, mas tem outras coisas e essa parte de espiritualidade é extremamente importante. Espiritualidade, as amizades. Sim. Acho que isso é uma coisa também que fortalece muito a gente, né? Uma conexão com pessoas que se importam, né, conosco e que a gente se importa com essas pessoas. Então, manter as amizades, e é uma coisa que a gente tem feito bastante, né, Silmara? Acho que isso é legal. Eu acho que a disponibilidade, porque muitas vezes a gente na correria acaba não dispondo de tempo para os amigos. E eu acho que a Shédia consegue organizar isso para ter o tempo para os amigos. Dificilmente a gente marca um encontro e a Shédia falta. A Shédia está sempre se organizando para estar junto. Porque esse é um dos pontos também de saúde. Né? Poucas pessoas falam, mas também é relacionamento. Você se relacionar, você ter um momento descontraído, sem interesse nenhum, e que você tenha uma troca, né? Por exemplo, quando eu estou sempre num evento com a Silmara e tudo, aprendo alguma coisinha, um produtinho novo que eu não tinha na minha rotina. O que você já pegou de dicas dela? O que Silmara já passou de alguma dica que você viu? Poxa, Shédia, no bate-papo, nas caminhadas, você não está fazendo isso, é legal fazer, tem alguma coisa assim que você acha que dá para trazer, que você percebeu que ela incorporou e que foi bom? A gente sempre tem essa, né? Eu, por exemplo, me informo de várias formas, né? Muito com dicas de profissionais que eu acredito e vou incorporando aí no meu dia a dia. Nós que temos assim uma posição, né, de destaque na empresa, né, no mercado profissional, né? Depois de muitos anos, nem tantos assim, mas, né, a gente rala para ter esse espaço profissionalmente, a gente sempre fica, né, com peso assim de que, pô, será que a gente está fazendo certo? Está deixando o filho de lado? Será que eu estou me cuidando? Poxa, estou envelhecendo, será que eu poderia estar melhor, né? Por isso eu procuro os bons profissionais sempre, porque aí a gente, né, livra essa culpa, né? Mas vocês acham que tem, assim, alguma dica de que vocês absorveram juntas fora já a postura de estarem juntas caminhando, né, conversando, fazendo a terapia aí né, como amigas. Aconselhamento. Troca de experiência também, né? São, né, sim. Né, a experiência profissional é muito essa troca entre a gente, porque a nossa ideia também desse podcast é isso. A gente chega, né, numa situação que a gente precisa ouvir outras pessoas para enriquecer a gente, para a gente estar sempre aprendendo, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Então, essa troca é super importante. Vocês acham que tem alguma coisa para destacar, assim, dessa... Não, a Shédia, sempre quando ela passa em algum médico, ela sempre me pergunta, né, algumas coisas dos filhos, Sim, né, que vai usar na Sofia, o que não vai usar, deu certo, não eu deu, faço na isso sua mãe, também. Minha mãe, né? Na sua mãe, e acho que é importante, porque eu gosto muito dessa função de lembrar de algumas coisas básicas que a gente esquece, né, da mamografia, geralmente eu pego no pé de várias amigas do Papa Nicolau, porque às vezes a gente esquece de coisas básicas, né? Então, eu acho que isso eu acabei lembrando. Fez, não fez? E as vitaminas, E né? as vitaminas, exatamente. As vitaminas, né, Silmara? Porque vira e mexe, ela fala, tem uma vitamininha aqui, vai te ajudar nisso e tal, né? Então, tá bom, ela vai lá e já manipula para mim, eu agrego também, isso no meu dia a dia, né? Também tirou, assim, não tem o excesso, né? Porque a gente também tem, se deixar, você vai consumindo tudo, comprando tudo, e ela tem esse carinho com a gente e fala assim, olha, isso aqui tá demais, não precisa, você já tá tomando isso aqui, né? Então, tá exagerando, porque senão a gente vai querendo incorporar mais, e às achando vezes uma que... coisa não beneficia a outra, que você acha que, né, tá tomando mais e tal. Eu acho que tudo com medida, né? Às vezes a gente tá com muita coisa, hoje em dia a mídia falando de muita coisa, sendo que algumas coisas você pode usar, você usa durante o período, depois você usa um outro período. Eu acho que esse revezamento, porque a gente tem que proteger sempre fígado e rim, né? E às vezes a gente tomando uma série de suplementos
acaba prejudicando. Falar que não é mentira, Não. acaba prejudicando. E eu acho que tem os fitoterápicos, que hoje tem muita comprovação, que eles ajudam em muita coisa, né? Restabelecem o organismo. Você tem excelentes fitoterápicos Para cabelo. para cabelo. Né? É... Nessa fase. menopausa, a gente acaba perdendo muito, Pele, né? cabelo, Caramba, flacidez. Uma coisa bonita, né? Colágeno é importante, né? Você tem uma das coisas importantes ser o colágeno. É uma pergunta constante para mim. Então, assim, tem comprovação já de reposição de colágeno. Então, assim, é uma coisa que você pode suplementar sem medo, principalmente o Verisol, que é um colágeno já peptídeo, que tem uma melhor absorção. Então, assim, eu acho que é uma pergunta recorrente, colágeno. Sim, muito. Bem, bem recorrente. Também os tipos de colágeno, Os né? tipos de colágeno. Outro dia eu fiz uma pergunta para ela, porque eu vi uma entrevista de uma profissional que ela falava, tem que tomar 10 miligramas, né? 10 gramas de 10, colágeno. perdão, 10 gramas de colágeno por dia. E ela, não, mas se for Verisol, não. Não, aí é 2 E aí gramas eu e já meio. tava, não, eu já ia tomar 10. Olha só, ia sobrecarregar. Mas, E aí, o Verisol, que é até aquela que eu compro com ela, com a empresa dela, não precisa. Então, olha a informação. Você vê a propaganda sim. e não está claro se é Verisol, se não é, se é aquele, né? Tem vários tipos e a gente fica perdido. Né? E aí, de repente, você Precisamos está de orientação, tá vendo? o tempo todo. E uma de dica, boas assim, o orientações. pessoal que compra muito na internet é saber se tem empresa, se tem CNPJ, né? Porque a compra na internet também é... Se tem porta aberta, né? Eu acho que é bem importante isso. Porque senão você não sabe de onde vem, né? Às vezes as pessoas esquecem, né? A gente entra no A celular, vai procedência, comprando, né? vai ficando, né? Se empolga, né? Se Tá empolga, lá, né? exatamente. Oferta, alguma- Então, tomar bastante cuidado com isso, seja o que for. Tem que tomar cuidado com isso. É fato. Mas, Xédia, conta um pouquinho de como é que é essa relação com a sua mãe. Porque, assim, a nossa geração é uma geração que além de cuidar dos filhos, de ser mãe, empresária ou executiva, né? Tem que cuidar da alimentação, do corpo, da pele, De tudo, né? tudo muito isso. cuidado. E ser equilibrada ainda, né? A gente ser equilibrada. A gente tem os nossos pais para cuidar. Né? Eu cuidei muito tempo do meu pai e da minha mãe, a gente conversa bastante disso. A Patrícia tem sua mãe, né? Minha mãe. E você tem sua mãe, Eu que tenho minha mora mãe, com você, né? Também já passou dos 80 e também tem as dificuldades, né? À medida que o tempo, né, avançou, ela já tem algumas dificuldades, um pouco de locomoção, caminha, mas já com um pouquinho mais de dificuldade. Então, assim, é sempre uma preocupação a mais. E assim, o que se pode fazer? Então, por exemplo, a Silmara me deu a dica da fisioterapeuta, acabei contratando a fisioterapeuta, ela vai 2 vezes por semana para fazer terapia com a minha mãe. Então, para quê? Para mantê-la ativa, né? Porque, principalmente depois da pandemia, ela teve uma queda, assim, muito... Na verdade, acho que Todas as mundo, pessoas né? de Mas mais os idosos idade. sofreram Todos os demais. idosos, Então, assim... Ela tem um medo de sair, às vezes o idoso que já saiu, que podia ainda sair, né? Então isso restringiu, a gente acabou ficando no confinamento, então não saía para dar uma caminhada, tal, isso tudo acabou agravando essa questão de mobilidade dela. Então hoje eu tenho a fisioterapeuta que vai, e aí assim, é claro que é sempre uma preocupação muito grande para que faça os controles, que tome os remedinhos, né? Enfim, mas a minha mãe é muito boa de cabeça. Ela é muito ligada, sempre foi muito antenada, muito à frente do tempo dela, né? Eu falo que ela é assim, a minha avó, mãe dela também era muito assim, e ela mantém isso. Então, todas as conversas, ela sempre está agregando alguma coisa, está sempre muito ligada no que está acontecendo. E ela Isso ajuda muito, né? Ajuda, né? Então, assim, mas é uma parceirona, né? Parceira de vida, aquela coisa de... eu sei que posso contar com ela, né? E é muito bom que ela esteja comigo, né? Então, enfim, é tudo de bom. Então, mas é uma preocupação a mais, a gente sempre tem. Eu acho que a dica para pessoa de idade é fisioterapia, né? Eu acho que fisioterapeuta é extremamente importante. Eu acho que acaba ocupando o idoso, reabilitando ele, seja qual for a atividade, deixa ele mais ativo, né? Ele consegue fazer as atividades dele mais independente, né? Faz companhia também. A minha mãe faz tem companhia. Também, A né? minha mãe tem uma dona Terezinha maravilhosa,
Tá lá no Rio de Janeiro, e ela também fez total diferença introduzir a fisioterapeuta, e hoje ela fica aguardando a fisioterapeuta, ansiosa. Quer dizer, além de, né, de se sentir mais bem, ela alguém, gosta né? exatamente, além de companhia. cuidadora. Então Vira uma terapia também, né? Não vira? exatamente. E ela fala, olha, hoje ela me contou uma coisinha assim e tal. É muito legal. E assim, é incrível, né, uma moça novinha e tudo, com carinho com o idoso, sabe? Eu falo, Isso é nossa, que fundamental. incrível a gente ver que ainda tem pessoas, né, que realmente se dedicam, importam. se importam. E uma moça jovem que poderia estar fazendo como fisioterapia, com certeza, profissões até que renderiam, opções dentro da fisioterapia que Sim, renderiam até claro. mais Sim. grana, né? Mais, agregando mais valor financeiro, e ela tá ali na dedicação porque gosta, porque faz, né? Faz tão bem o próximo, né? E numa fase tão especial, né? E é tão bom pra gente ver esse acolhimento com os nossos pais, né? Sem É dúvida. especial, muito legal saber Sim. da sua relação com a sua mãe. Você estava até contando, né, um pouquinho pra Ah. gente aqui antes dessa. Minha mãe é uma heroína. Conta um porque pouquinho essa história, sua história de vida muito bonita. a minha mãe se casou, meu pai é libanês mesmo, nasceu no Líbano, e ele veio para o Brasil, ele tinha acho que 18, 19 anos, alguma coisa assim. Se casaram, minha mãe é filha única, e acabou que meu pai, com aquele um lado nômade dele, não aguentar ficar muito tempo num lugar só, ele resolveu que queria voltar para o Líbano, né? E minha mãe, imagina, com os pais aqui, né? Filha única, tal, em hipótese alguma, ir para um país totalmente diferente, né? Mas acabou que ele aprontou, né? E ele me levou a mim e meu irmão, escondido dela, falou que ia visitar um primo e não, vou ali, já volto. Nossa. Aquele vou ali, já volto. Foi parar no Líbano com a gente, porque era uma época que ainda tinha a questão do pai poder sair do país sem a autorização da mãe. E acabou levando a gente para lá. E minha mãe foi numa saga. Imagina isso, Descobriu né? onde vocês estavam. Milênios atrás. Alguns Aonde a gente anos atrás, estava, né? e também não era tão simples viajar como hoje, né? Então foi um desafio muito maior, muito mais caras as viagens, aquela coisa toda, tal. Só sei que em 15 dias ela já estava lá e descobriu e foi atrás da gente. Nós estávamos na casa da minha avó lá, mãe do meu pai, e acabou que teve que ficar, teve que aguentar uma situação, porque ir para um país onde você não tem, primeiro não falava o idioma, né? Já nem dá para ler, né? Porque as letras são diferentes, né? É uma outra escrita. Não tinha contatos com ninguém ali. Foi pela embaixada, né? Conseguiu um contato para poder levá-la até a cidade, que era uma cidade próxima a Beirute, mas ela não conhecia nada. E aí o próprio contato da embaixada falou para ela, olha, se você quiser sair daqui em algum momento com seus filhos, você entre na deles e finja que está tudo certo, porque se aceite a situação, porque daqui você não consegue tirá-los, a menos que seja em comum acordo, né? E ela acabou fazendo isso, a gente ficou por lá, acho que uns 6 meses, e aí de lá nós fomos para a Venezuela, porque ele não queria voltar para o Brasil, e aí fomos os 4 para a Venezuela, moramos quase 5 anos lá. Acabamos voltando para o Líbano, porque ele queria que a gente aprendesse os costumes, e, enfim, né? Aquela coisa de... Uma heroína, né? E Nossa. ela foi, e aí a gente conseguiu, a todo custo, com a ajuda dos meus avós aqui, pais dela, a gente acabou voltando para o Brasil. Eu já devia estar com 7, 8 anos. Então, foi uma saga. E ela, heroína, porque não era simples, não é simples hoje, não era é simples hoje. muito mais há tantos anos atrás. Então, ela é uma heroína mesmo. Mas você vê como a gente avançou, né? Hoje um pai não consegue pode. sair do país sem a permissão bem, da né? mãe, né? Então, assim, como a gente evoluiu, né? Graças a Deus. Leis e, né? Por aí vai. Nossa. Então, eu acho que ele foi o precursor dessas histórias, e a partir daí a lei mudou. Mas, enfim, é isso.
Nossa, muitas histórias tão bonitas, né? Assim, da tua vida, né? Um exemplo pra gente, né? Sim, Mara, sim, né? sim. Eu admiro demais a Shédia. Acho que, assim, essa história das mulheres não se dá bem, a nossa geração também quebrou muito isso, né? A gente torce uma pela outra, a gente está junto, caminhando, a gente compartilha dificuldades. Eu acho que as mulheres hoje cada vez mais estão juntas, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que essa coisa de terem estimulado que a gente brigava era porque a gente unida a gente pode muito, né? Muito mais fortes. Muito mais fortes. Então, assim, ela compartilhar tudo isso, ela é isso mesmo que ela contou aqui. Acho que ela consegue equilibrar bem os pratos e a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, são várias partezinhas do nosso corpo que tomam o nosso coração e a gente é muito cobrada hoje em dia, né? Mas eu acho que é importante o que a Shédia passou, da leveza, né? A gente não vai acertar em tudo. A gente não vai ser 100% em tudo. Então, a gente se aceitar e ser mais leve no dia a dia, né? Se perdoar, né? Exatamente. Exatamente. A gente Tentando tem que se acertar, perdoar. né? Eu acho que essa é o grande... A grande mensagem, eu acho que é isso. A gente tentar fazer o melhor e se perdoar se a gente errar, né? Super obrigada. A gente adorou ter você aqui. Obrigada Obrigada mesmo. a vocês. Ai, obrigada.